Olá meu aluno, olá minha aluna, vamos a mais um vídeo do nosso canal Prep Concurso e no vídeo de hoje nós vamos seguir falando do concurso do INSS. Vamos a mais uma aula de raciocínio lógico e na aula de hoje nós vamos observar os conceitos e definições de proposições e conectivos. Vamos observar a teoria, exemplos e, claro, aplicar em solução de questões de concurso público. Antes da gente começar a nossa aula, é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque nós vamos trazer diversos conteúdos do concurso do INSS. Tudo bem assim? Então vamos lá para a nossa primeira definição, definição de proposição lógica. Observe aqui, ó, proposição é toda sentença declarativa com sujeito e predicado, a qual se pode atribuir sem ambiguidade um valor verdadeiro ou falso. As nossas proposições, elas podem ser separadas em proposições fechadas e abertas. As proposições fechadas é o que nos interessa. São proposições que eu vou conseguir atribuir um valor lógico. E elas são chamadas de quê? Proposições lógicas. Exemplos. O Sol é uma estrela. Observe que nós temos sujeito e predicado. A prática do racismo no Brasil é um crime afiançável. Observe que nós temos sujeito e predicado também. Agora, claro, são sentenças que nós conseguimos classificá-las como verdadeiras ou falsas. Observe, o Sol é uma estrela é uma sentença verdadeira. A prática do racismo no Brasil é um crime afiançável, falso. É um crime inafiançável, certo? Todo homem é mortal. Observe que nós estamos diante de uma proposição lógica verdadeira. Observe esse outro exemplo. 2 vezes 3 é igual a 7. Estamos diante de uma proposição matemática, uma proposição lógica falsa. 2 vezes 3 não é 7, mas isso não prejudica. Isso é uma proposição lógica com valor lógico falso, certo? Então observe. O fato dela ter sujeito e predicado não necessariamente nós vamos bater o martelo e atribuir que ela será uma proposição lógica. Ela também tem que ser capaz de atribuirmos um valor verdadeiro ou falso, certo? Observe o conceito agora de proposição aberta ou sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É uma sentença cujo resultado de verdadeiro ou falso ele é desconhecido. A gente não consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso. Observe aqui, ó. Ele é gordo. Ele quem? Eu não sei determinar quem é. Logo, é uma sentença aberta, porque eu não consigo atribuir se é um valor verdadeiro ou falso. Certo? Se ele falasse aqui, ó, Faustão é gordo, eu conseguiria atribuir um valor verdadeiro à minha proposição, certo? Observe esse outro exemplo. O Brasil possui X municípios. Observe, X municípios eu não consigo determinar, eu não consigo classificar se isso é verdadeiro ou falso. Consequentemente, é uma proposição aberta. Eu não consigo determinar o seu valor lógico. Observe esse outro exemplo. X mais 4 é igual a 7. Isso é uma sentença aberta, uma sentença matemática aberta. Eu não consigo atribuir um valor lógico porque eu não sei quem é o valor X. Entretanto, é necessário ter muito cuidado. Se fosse escrito dessa forma, existe, observe, existe um X que X mais 4 é igual a 7. Aqui seria uma proposição lógica, porque observe, existe um X que quando eu somo com 4 dá 7, sim, e que X é esse? 3. 3 mais 4 é igual a 7. Então veja que eu consigo determinar um valor lógico verdadeiro. Existe sim, verdade. Consequentemente, aqui nós temos uma proposição lógica fechada, uma proposição lógica que eu consigo atribuir um valor verdadeiro ou falso. Tudo bem? Ou seja, nós temos dois tipos de proposição, a aberta e a fechada. A proposição aberta eu não consigo atribuir um valor de verdade ou falsidade, e a proposição fechada eu consigo atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Veja o nosso resumo aqui. Proposição nós teremos a fechada e a aberta. Fechada é uma proposição lógica, eu consigo atribuir verdade ou falsidade. Proposição aberta ou sentença aberta é a mesma coisa, não é uma proposição lógica, porque eu não consigo determinar se ela é verdadeira
ou falsa. Ou seja, chegou o momento de você fazer a sua anotação, tirar seu print e colocar no seu caderno de resumos. Tudo bem? O que é que não são proposições, professor? Agora eu sei identificar o que é uma proposição aberta e uma fechada. E o que é que não é uma proposição? Não é uma proposição frases interrogativas, exclamativas e imperativas. Observe, perguntas. Você gosta de música? Não é uma proposição. Onde está João? Não é uma proposição. Qual é a capital do Brasil? Não é uma proposição, porque são todas o quê? Frases interrogativas. Frases exclamativas. Que maravilha! Isso é incrível! Que susto! Veja que todas elas não são proposições lógicas. Ordens ou comandos, ou seja, frases no imperativo, verbos no imperativo. Feche a porta, levante-se, diga a verdade. Não são proposições. E frases sem sentido, com sentido indefinido, incompleto. Se eu fosse você, eu não sei se isso, pode ser que, ou seja, são frases que não podemos classificar como proposições lógicas. Tudo bem assim? Observe esses exemplos que vamos resolver. Há duas proposições no conjunto de sentenças. Quais são elas? O bebê foi criado em 1980. Observe que nós temos uma proposição onde nós temos o sujeito, predicado, e eu consigo atribuir um valor lógico de verdade ou falsidade. Ela pode ser verdadeiro se ele foi criado em 1980, mas pode ser falso. Se ele não foi criado em 1980, se ele foi criado em 1800 e alguma coisa, vai ser falsidade, certo? Faça seu trabalho corretamente. Faça o que é que esse verbo está no imperativo. Se está no imperativo, uma frase imperativa, ela não é uma proposição. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Ou seja, o item 3 e o item 1 são o quê? São proposições. São sentenças que nós podemos classificar como proposições. Tudo bem? Vejamos esse outro exemplo. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Identifique-as. A primeira fala o seguinte: a frase dentro dessas aspas é uma mentira. 2. A expressão x mais y é positiva. 3. O valor de 4 mais 3 é 7. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. O que é isto? Observe que essa última podemos descartar como sendo uma sentença, porque é uma frase o quê? Interrogativa. Não podemos classificar como sendo uma proposição. Observe essa primeira frase. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Essa frase nós podemos classificar como um paradoxo, porque se ela for verdade, nós estaremos mentindo, e se ela for mentindo, nós vamos classificar ela como uma verdade. Um paradoxo, ela não é considerada uma proposição. Observe que aqui no segundo item nós temos a expressão x mais y é positiva. Isso é uma proposição? Sim, é uma proposição aberta, é uma sentença aberta. O valor de 4 mais 3 é 7? Sim, verdadeiro, uma proposição fechada. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira, mais uma proposição fechada, ou seja, item 2, 3 e 4 são as proposições. Mais um outro exemplo que nós temos o seguinte: na sequência de frases abaixo, há 3 proposições. Primeiro, quantos tribunais regionais do trabalho há na região sudeste? Frase interrogativa, não é uma proposição. 2. O TRTES lançou edital para preenchimento de 200 vagas. Se o candidato estudar muito, então ele será aprovado no concurso do TRT. O indivíduo com 50 anos de idade ou mais não poderá se inscrever no concurso do TRT. Encontramos as 3 proposições, 2, 3 e 4. A primeira, frase interrogativa, não classificamos como proposição. Mais um outro exemplo, temos o seguinte: sabe que sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. É correto afirmar que na relação dada são sentenças apenas os itens de números. Então observe, 13 mais 9 é igual a 12. Nós temos uma sentença. Sentença o quê? Uma sentença fechada. Item verdadeiro. Pelé é brasileiro. Nós temos uma sentença o quê? Fechada. Eu posso determinar um valor lógico de verdade ou falsidade. O jogador de futebol. Observe que aqui nem verbo eu tenho.
Consequentemente, isso aqui é classificado como uma expressão qualquer, ela não é uma sentença. A idade de Maria. Que idade? Observe que também eu não tenho um verbo. Consequentemente, eu não consigo classificar valor verdade ou falsidade. Não é uma sentença e não é uma sentença aberta, certo? A metade de um número. Que número? Não consigo determinar esse número também, nem verbo também tem essa. Observe que não é uma sentença. E por último, o triplo de 15 é maior que 10. Observe que nós temos aqui uma sentença. O triplo de 15 é maior que 10. É uma sentença, sim. Verdade. Então nós temos como sentença 1, 2 e 6. Letra A. Agora observe, a idade de Maria. Se eu colocasse o seguinte, a idade de Maria é 25 anos. Estamos diante de uma sentença, certo? Porque aí nós conseguimos colocar o predicado. Mas quando eu falo a idade de Maria, observe que eu não consigo, não tenho verbo, não tenho predicado, não consigo determinar essa idade, ok? Veja esse outro exemplo que fala o seguinte, considera as seguintes sentenças. O Acre é um estado da região Nordeste, você viu o cometa Halley, a vida no planeta Marte, X é maior que Y. Nesse caso, entre essas 4 sentenças, quais são as proposições lógicas? Proposições lógicas são sentenças o quê? Fechadas, que eu vou conseguir atribuir um valor lógico. O Acre é um estado da região Nordeste, é uma sentença lógica, é uma proposição lógica fechada, só que ela é o quê? Falsa, porque o Acre não é um estado da região Nordeste. Quem é o estado da região Nordeste? O Acre. Então aqui ó, nós temos um sujeito e aqui nós temos um predicado, certo? Você viu o cometa Halley? Interrogação, frase interrogativa, não é sentença. A vida no planeta Marte é uma sentença fechada, certo? Que eu posso classificá-la como verdadeira, certo? Aqui está correto e aqui também está correto. X é maior que Y é uma sentença, entretanto é uma sentença aberta. Eu não consigo atribuir valor verdadeiro ou falso para ele, porque eu desconheço quem é X e quem é Y. Ou seja, nós temos apenas 2 proposições lógicas, número 1 e número 3. Veja mais esse outro exemplo que temos o seguinte. Uma proposição de uma linguagem é uma expressão de tal linguagem que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ele está dizendo aqui, ó, uma proposição, ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Consequentemente, estamos falando de uma proposição fechada. Com base nessa definição, analisa as seguintes expressões. 3 mais 8 é igual... 3 mais 8 é menor que 13. É uma proposição fechada que eu posso atribuir valor lógico? Sim, valor lógico de verdade ou falsidade. Neste caso, é uma verdade. Que oração é uma frase interrogativa, ou seja, não posso atribuir valor lógico. Existe um número inteiro x, tal que 2 vezes x é maior que menos 5? Independentemente, essa proposição aqui ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. Pode existir esse número e não pode existir esse número, certo? Mas só do fato dele colocar aqui existir a, eu posso considerar como sendo uma proposição fechada, que eu posso atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Os tigres são mamíferos. Verdadeiro, eu posso classificar como sendo uma proporção fechada. 36 é divisível por 7. 36 pode ser ou não divisível por 7. Eu não vou quebrar nem cabeça fazendo essa divisão. Eu posso atribuir valor lógico como verdadeiro ou falso. Ou seja, é uma proporção fechada. X mais Y é igual a 5. Veja que isso é uma proposição. Só que é uma proposição que? Uma proposição aberta. E ele fala aqui, ó, posso classificar como verdadeiro ou falso. Neste caso aqui eu não consigo classificar como verdadeiro ou falso. Não é uma proposição fechada. Logo, as proposições serão 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Letra E é o gabarito. Tome muito cuidado. Algumas questões ele vai falar proposição. Ele não vai determinar se é aberta ou fechada, mas ele vai trazer a sua definição. Ele deixou explícito aqui. Ah, professor, mas aqui o quinto é uma proposição. Sim, é uma proposição aberta. Eu não posso atribuir valor lógico de verdade ou falsidade. Veja mais um outro exemplo. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificado como verdade ou falsidade, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinala a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Observe aqui, ó. Ele foi detido sem ter cometido crime algum. Interrogação, frase interrogativa, não é uma proposição. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Aquela o quê?
qual penitenciária? Veja que aqui eu não consigo determinar, consequentemente não é uma proposição que eu consigo atribuir um valor lógico de verdade ou falsidade, certo? Fique alerta a qualquer movimentação. Fique alerta, ou seja, verbo no imperativo, frase imperativa, não é considerado proposição. Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Frases exclamativas também não são consideradas proposições. Gabarito correto, letra C de casa. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Quem foi muito bem treinado? Os agentes penitenciários de Goiânia, ou seja, encontramos o sujeito e o predicado. E aí chegamos, claro, no conceito de proposição composta. Vimos o que é uma proposição. O que é uma proposição? Ela vai possuir um sujeito e um predicado. E a proposição fechada, eu vou conseguir atribuir um valor lógico de verdade ou falsidade. E a proposição aberta, eu não vou conseguir atribuir um valor lógico de verdade ou falsidade. Agora nós vamos ver as proposições compostas. E o que são proposições compostas, professor? É formada por duas ou mais proposições relacionadas por um conectivo e são indicadas por letras maiúsculas do alfabeto. Exemplo: João é alto e André é baixo. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Ou seja, sempre que eu tiver uma proposição composta, elas vão estar se relacionando através de um conectivo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são esses conectivos. Agora, muito bem, o fato de ela ter um conectivo não significa que ela será uma proposição composta. Como, por exemplo, veja aqui, ó, João possui um carro novo, grande e moderno. Proposição simples ou composta? Eita, professor, olha aqui, ó. Conectivo i é uma proposição composta. Errado. Uma proposição composta, além de ter o conectivo, ela tem que estar relacionando as duas proposições. Se eu observar que o conectivo, ele é uma conjunção aditiva, verdadeiro. Mas quando eu observo o que está fazendo essa conjunção, moderno, não tem significado sozinho. Se eu observar para cá, ó, tudo isso aqui, João possui um carro novo e grande. Tem significado? Tem. Agora, só olhar para cá, ó, moderno, tem um sentido completo? Não tem um sentido completo. Diferentemente, se eu colocar aqui, ó, João é alto e André é baixo. Se eu olhar para essa segunda proposição, André é baixo, ela tem um significado. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai observar esse tipo de proposição. Ela vai ter um conectivo? Vai, mas esse conectivo tem que fazer uma união entre essas duas proposições, que as duas têm que ter um sentido lógico. Tudo bem assim? Quem são esses conectivos, professor? Olha eles aqui, ó. Conjunção, que é representado pelo conectivo i, símbolo do circunflexo, disjunção, conectivo ou, disjunção exclusiva, que é o ou, condicional, que é o sim, então, representado pela flecha lado direito. A disjunção exclusiva tem um tracinho aqui, ó, certo? Bicondicional, se somente se, representado pela flecha direita e esquerda, e a negação representada pelo til ou por a barra, que significa não. E vamos a um exemplo que traz o seguinte: julga o item que se segue relacionado à lógica proposicional. A sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples? Não. Errado, é uma proposição composta. Observe que aqui nós temos o conectivo i, que está ligando duas proposições. A primeira, toda essa aqui, e a segunda, os rumos atuais do movimento estudantil. Vamos seguir com os nossos exemplos, que esse traz o seguinte: julga o item que se segue relacionado à lógica proposicional. A sentença: a crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível e infalível é lenitivo para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos assegurados na Constituição. É uma proposição lógica simples. Aí lembre-se, o fato de ter o conectivo i não necessariamente será uma proposição composta.
Porque observe, neste caso, o conectivo e ele não está fazendo a união de duas proposições. E aqui ele está apenas como conjunção aditiva, apenas para infalível. Tem que ter cuidado. Nesse caso, é uma proposição lógica simples? Sim, verdadeiro, é uma proposição lógica simples. E aí chegamos no ponto dos operadores lógicos, os conectivos. Cada um desses conectivos terá uma tabela verdade, ou seja, terá valores lógicos. Os operadores lógicos, eles vão oferecer um valor lógico para cada uma dessas sentenças. E nós vamos observar cada um desses conectivos, a conjunção, disjunção exclusiva, implicação ou condicional e bicondicional. Certo? Lembrando que a disjunção exclusiva ela tem um tracinho aqui embaixo, tá bom? E nós vamos primeiramente à conjunção. A conjunção, a tabela da conjunção ela é muito simples, porque a tabela da conjunção diz aqui, ó, só será verdade quando P e Q ambas forem verdade. Então vamos construir aqui a nossa tabela verdade, observe. Em apenas um caso ela será verdade. E qual será esse caso? Quando ambas as proposições forem verdades, como nesse caso aqui. Diferente disso, será tudo falso. Numa conjunção, o valor lógico da proposição composta, ela só será verdade se ambas as proposições forem verdades. Tudo bem assim? Veja esse exemplo que nós temos aqui. Uma proposição P, o Sol é uma estrela, e a proposição Q, a Lua é um satélite. Vamos fazer a conjunção entre essas duas proposições, ou seja, P e Q. P e Q. O Sol é uma estrela, verdadeiro. A Lua é um satélite, verdadeiro. A conjunção entre essas duas proposições é verdade, certo? Observe esse outro exemplo. A proposição R, Pedro é o presidente do Brasil. Sócrates é grego. A conjunção entre essas duas proposições, Pedro é o presidente do Brasil e Sócrates é grego, ela será verdadeira ou falsa? Pedro é o presidente do Brasil? Não. Nem foi, nem é. Certo? Sócrates é grego? Sim, verdade. A conjunção entre uma falsidade e uma verdade vai dar o quê? Falsidade. Porque na conjunção só há uma possibilidade de ser verdade quando ambas forem verdade. Ok? Exemplo. João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma. É um exemplo de proposição formada por duas proposições simples relacionadas por um conectivo de conjunção. Sim, verdade. Observe que eu tenho duas proposições simples relacionadas pelo conectivo e isso faz com que essas proposições se tornem uma única proposição composta, certo? Item verdadeiro. Veja esse outro exemplo. Mário pratica natação e judô. Segue o item. Simbolizando a proposição P por A e B, então a proposição Mário pratica natação, mas não pratica judô, é corretamente representada por esse conectivo A, circunflexo ao contrário, não B. Observe aqui, ó. Tem que ter cuidado. Lembre-se que esse símbolo aqui, ele não é do I, ele é o símbolo de quem? Do ou seja, o item está errado, falso. Não podemos representar o conectivo I com circunflexo para cima. É o circunflexo para baixo. Aqui seria verdade se fosse assim. Item falso. E vamos agora para a disjunção. A disjunção é um conectivo ou. No conectivo ou, na nossa tabela verdade, ele só será falso se ambas as proposições forem falsas. Então, vamos escrever aqui, ó. Observe que eu só tenho apenas uma situação que isso acontece, que é aqui, ó. Ele só será falso se ambas as proposições forem falsas. Diferente disso, será tudo o que? Verdadeiro. Memorize as tabelas verdades de cada conectivo. Exemplo, observe aqui, ó. O Sol é uma estrela, o céu é azul. Fazendo a disjunção entre elas, o Sol é uma estrela ou o céu é azul. Ambas são verdadeiras, consequentemente, o nosso conectivo será verdadeiro. Catarina é ocupante de cargo em comissão CJ3. Catarina é ocupante de cargo em comissão CJ4. A disjunção entre elas, Catarina é ocupante de cargo na comissão CJ3 ou Catarina é ocupante de comissão em cargo CJ4. Observe que fizemos a conjunção entre essas duas proposições. Agora lembre-se, ela poderá ser verdadeira ou falsa, mas ela só será falsa em um caso, quando ambas as proposições forem o quê? Falsas.
Veja esse exemplo. 3 mais 4 é igual a 9. Isso aqui é falso. Ou 2 mais 5 é igual a 7. Isso aqui é verdadeiro. A conjunção entre essas duas proposições será verdade ou falsidade? Será verdade, porque observe, ele só será falso em que caso? Quando ambas forem falsidade. E vamos a exemplos. Observe essa questão. Julgue os itens seguintes, considerando as proposições abaixo. Proposição P, 4 é um número par. Proposição Q, a Petrobras é a maior exportadora de café do Brasil. Nesse caso, é possível concluir que a proposição P ou Q é verdadeira. Observe, 4 é um número par, verdadeiro. A Petrobras é a maior exportadora de café do Brasil, falso. Em que situação a disjunção, o conectivo ou, ele será falso? Quando ambas as proposições forem falsas. Aqui eu tenho uma verdadeira, ou seja, isso aqui é verdade, item está correto. Mais um outro exemplo. Silva ama Joaquim ou Silvia ama Tadeu. Imagine que isso seja verdade. Então, podemos garantir que a proposição Silva ama Tadeu é verdade? Então, observe, eu vou chamar a proposição Silva ama Joaquim de P e Silvia ama Tadeu de Q. Então, nós teremos P ou Q, concorda? Eu posso ser aqui verdade ou falsidade, nós temos verdade. Eu posso ser falso ou verdade, nós teremos verdade. E posso ser verdade ou verdade, nós também teremos verdade. Então, observe que eu não consigo determinar com certeza quem Silva ama. Silvia pode amar ou Joaquim ou Tadeu. E ele está dizendo aqui, ó, podemos garantir que a proposição Silvia ama Tadeu é verdadeira? Não, não posso garantir. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, o item está incorreto. Mais um outro exemplo. Considere as seguintes proposições. Neste caso, entre essas 4 proposições, apenas 2 são verdadeiras. Quem são elas? Observe ali, 3 mais 4 é 7, verdadeiro. Logo, eu não preciso nem olhar para a segunda proposição. Independentemente se ela for verdadeira ou falso, vai dar verdade. 3 mais 4 é 7, verdade. Logo, eu não preciso nem me preocupar com a segunda, que vai dar verdade. 32 é igual a menos 1 ou 32 é igual a 9, as duas são falsas. Logo, no conectivo ou será falsidade. 32 é igual a menos 1 ou 32 é igual a 1, falso também. Encontramos as duas verdadeiras, letra A e letra B. Chegamos agora na condicional. O conectivo da condicional, para a gente identificar a sua tabela verdade, também é muito simples. A condicional é onde entra o famoso caso Vera Fischer. E eu vou mostrar para vocês o famoso caso Vera Fischer. Ele só será falso, o conectivo da condicional só será falso no caso Vera Fischer. Qual é o caso Vera Fischer? Verdadeiro e falso. Todas as outras possibilidades será verdadeiro, certo? Então, se eu tiver uma proposição verdadeira, que seja a primeira, conectivo do sim então, a segunda proposição ela for falsa, nós entramos no caso Vera Fischer e, consequentemente, essa proposição composta ela terá valor lógico falso. Vamos a exemplos. Observe, se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, cairá para a segunda divisão. Então, nós temos a proposição A, o clube vencer, a proposição B, o clube perder, e a proposição B, o clube cair para a segunda divisão. Então, observe que nós temos aqui, ó, o conectivo ou, conectivo se, então. Ah, professor, mas não apareceu o então aí. Esse então ele é facultativo. Ou se também é facultativo. Poderia aparecer aqui, ó, o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, então ele cairá para a segunda divisão, certo? Tanto o se quanto o então ele é facultativo, mas obrigatoriamente tem que aparecer um dos dois, certo? Quando a gente olha para a simbologia, observe que este símbolo aqui, eu vou até dar um zoom, ó, este símbolo aqui, ele não é o símbolo da disjunção do conectivo ou. Este símbolo aqui é do conectivo i. Consequentemente, nós podemos considerar essa proposição, essa representação simbólica falsa, errado. Teria que ser A ou B, então C. Aí sim estaria correto. Observe que aqui nós teríamos que representar pelo símbolo do conectivo da disjunção. Vamos a mais um outro exemplo que traz o seguinte. A proposição, se as reservas internacionais em moeda forte aumentam,
então o país fica protegido de ataques especulativos. Pode também ser corretamente expressa por: o país fica protegido de ataques especulativos é condição necessária para que as reservas internacionais em moeda forte aumentem. Então observe, quando eu tenho o conectivo se, o que vem logo à frente, ele é condição suficiente. Certo? Suficiente. E o que vem depois do então, ele é condição o quê? Condição necessária. Certo? Necessária. Então observe, quem é que vem depois do então? O país fica protegido de ataques especulativos. Isso aqui é condição necessária. Vamos ler o item. O país fica protegido de ataque especulativo. É condição necessária? Verdadeiro, o item é verdadeiro. Para que as reservas internacionais em moeda forte aumentem. Quando olha aqui, ó, as reservas internacionais em moeda forte é condição suficiente para o país ficar protegido de ataques especulativos. Tudo bem assim? Então observe, o que vem depois do se é condição suficiente e o que vem depois do então é condição necessária. Vamos a mais outro exemplo que temos o seguinte. Considere que A e B simbolizem respectivamente as proposições. A publicação usa e cita documentos do Itamaraty e o autor envia 2 cópias de sua publicação de pesquisa para a biblioteca do Itamaraty. Então a proposição se A, então B é uma simbolização correta para a proposição. Uma condição necessária para que o autor envie 2 cópias de sua publicação de pesquisa para o Itamaraty é que a publicação use e cite documentos do Itamaraty. Então observe, nós temos aqui a proposição A, que é essa aqui, ó, e a proposição B, que é essa outra aqui. Então veja que na representação ele inverteu, ele colocou B como sendo a primeira. Se ele colocou B como sendo a primeira, esta proposição aqui, ela é condição que suficiente. Lembra lá, se é condição suficiente, então é condição necessária. O que vem depois do se é suficiente e o que vem depois do então é necessária. Observe que a proposição B é a primeira. Se é a primeira, é que vem depois do se. O autor envia 2 cópias de sua publicação de pesquisa para a biblioteca do Itamaraty. Isso aqui é condição suficiente. Olha o que ele está dizendo. É uma condição necessária para que o autor envie 2 cópias? Não, errado. Falsidade. Observe esse exemplo. Se você se esforçar, então irá vencer. Seu esforço é condição necessária e suficiente. O que vem depois do se é o que é condição suficiente. E o que vem depois do então é condição necessária. Seu esforço é condição suficiente, verdadeiro. Achamos logo a alternativa, olha. Seu esforço é condição necessária, errado. Se você não se esforçar, então não irá vencer, errado. Se você só vencerá, errado também. Mesmo que se esforce, não vencerá, errado. Confirmamos o gabarito letra A. E chegamos no conectivo da bicondicional. A bicondicional, a proposição bicondicional P, se somente se que, será verdadeira quando P e Q forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. Ou seja, quando elas tiverem o mesmo valor lógico. Então vamos representar aqui, ó, verdade, verdade, falsidade, falsidade, verdade, falsidade, verdade, falsidade. Ela só será verdade quando ambas possuírem o mesmo valor lógico, ou seja, verdade, falsidade, falsidade e verdade. Se as duas forem verdade, será verdadeiro. E se as duas forem falsas, também será verdadeiro. E por fim chegamos na disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela será, na nossa tabela verdade, o oposto da bicondicional. A bicondicional, ela não vai ser verdade quando ambas tiverem o mesmo valor lógico. No caso da disjunção exclusiva, ela será falsa. Se as proposições possuírem o mesmo valor lógico, na disjunção exclusiva, ela será o quê? Falsidade. Tudo bem assim? E com isso nós vimos todos os conectivos que constroem a tabela verdade. A conjunção, a disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Tudo bem assim? Vamos a exemplos. Observe o que temos aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição disjuntiva exclusiva. Disjuntiva exclusiva, ele tem que apresentar o quê? Ou. Observe que nós temos aqui, ou Ana fará o concurso para monitor de educação infantil, ou Ana fará o concurso para monitor
de educação básica. Já achamos a alternativa. Vamos ler as demais só para nível didático. Ana fará o concurso para escriturário e tesoureiro. Se Ana estudar, então Ana passará no concurso. Veja que aqui nós temos a condicional. Ana passará no concurso se somente se é a bicondicional. Ana não é professora. E afirmamos o nosso gabarito na letra A, tudo bem? E aqui nós temos o resumo da nossa tabela verdade. Conectivo ou, ele só será falso se ambas as proposições forem falsas. Se nós tivermos uma verdadeira, ele será o quê? Verdadeiro. Na disjunção exclusiva, símbolos diferentes serão o quê? Verdadeiros. Na conjunção, se tiver uma falsa, a proposição composta será falsa. Na condicional, nós temos o famoso caso Vera Fischer, é o único caso de falsidade. E na bicondicional, símbolos iguais, será o quê? Verdade. Isso facilita muito, gente, na hora da construção da nossa tabela verdade, tudo bem? E vamos agora solucionar questões de concurso público aplicando tudo aquilo que a gente viu nas nossas teorias. Observe que essa traz o seguinte: qual das alternativas abaixo representa uma proposição simples, ou seja, uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não ambas ao mesmo tempo. Então observe, ele quer saber uma proposição simples fechada, que eu consigo atribuir um valor lógico de verdade ou falsidade. Observe que na letra A nós temos aqui uma frase interrogativa, não é proposição. Na letra C nós temos vá para casa agora, exclamação. Na letra D, que belo dia está fazendo, mais outra exclamação. Obviamente só resta o sol nasce no leste, alternativa letra B de bola. Seguindo com as nossas soluções, assinala a alternativa que apresenta uma proposição lógica o quê? Composta. Veja que aqui ele falou proposição lógica. Automaticamente, se ele está falando proposição lógica, é uma proposição que fechada. Neste caso, ele apenas falou uma proposição. Essa proposição poderia ser aberta ou fechada, mas logo abaixo ele fez a definição de fechada. É uma proposição que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Vamos observar as alternativas, que traz o seguinte: se chover, ficarei em casa. Se chover, então ficarei em casa. Veja que aqui nós temos uma composta, já achamos a alternativa. Na letra B, o gato mia todo. Lembre-se que para ser uma proposição composta eu tenho que ter obrigatoriamente o quê? Um conectivo. O gato mia o dia todo, não temos conectivo. O aquário é feito de vidro, não temos conectivo. Animais herbívoros se alimentam de carne. Esse se ele não está relacionando ao conectivo. Não temos. São 10 horas e 25 minutos. Aí vocês lembram que o I tem que ter cuidado. Neste caso, são 10 horas e 25 minutos. Não é uma proposição composta, certo? O gabarito correto é letra A. Veja mais uma outra questão que fala o seguinte: considerando-se verdadeira a proposição, se chover a noite toda, então a estação de água ficará abastecida. Assinala a alternativa correta. Se chover a noite toda é necessário para a estação de água ficar abastecida. Então você se lembra, se eu tenho um conectivo se, o que vem na frente é condição suficiente. Conectivo, então, o que vem na frente é condição necessária. Ou seja, se chover a noite toda é condição suficiente. Chover a noite toda é condição necessária, errado. Para a estação de água ficar abastecida é necessário chover a noite toda. Verdadeiro. Encontramos o gabarito, letra A. Vamos às demais a nível didático. A estação de água ficará abastecida somente se chover a noite toda, errado. Para chover a noite toda é necessário chover a noite toda é suficiente, errado também. A estação de água ficará abastecida se somente se, errado. Com isso afirmamos o gabarito na letra B de bola. Seguindo com as nossas soluções, nós temos o seguinte: considere as afirmativas relacionadas ao conceito de lógica apresentadas a seguir. Assinala a afirmativa incorreta. Uma proposição ou será verdade ou será falsa. Não há uma outra possibilidade. Isso aqui está verdadeiro. Uma proposição verdade é verdadeira, mas uma proposição falsa pode ser também verdadeira. Nunca. Uma proposição ela não pode assumir dois valores lógicos. Ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Vamos às demais só a nível didático. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Sim. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma falsa é falsa? Sim, também. Afirmamos o gabarito na letra B. Seguindo com as nossas soluções, observe essa questão que fala o seguinte: na lógica, o conceito de proposição é fundamental para o desenvolvimento de raciocínios válidos. Qual das seguintes sentenças pode ser considerada uma proposição?
Frases interrogativas não são proposições. Por favor, feche a porta. Frase imperativa não é uma proposição. X é um número maior que 5. Observe que nós estamos diante de uma proposição, porém é uma proposição aberta. Eu não consigo atribuir um valor lógico a ela. E olha o que a questão fala. Desenvolvimento de raciocínios válidos, que eu consigo atribuir verdade ou falsidade. Com isso, só me resta a alternativa D. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E vamos a mais uma outra questão que traz o seguinte. Se R e S são duas proposições avulsas, completa a última coluna da tabela verdade, que se encontra em branco. Então, observe, aqui nós temos R, S, a negação de S, e aqui nós temos R, então não S. E ele diz, com base nessas informações, assinala a alternativa correta. Então, muito bem, aqui eu vou repetir a proposição que representa R, certo? E aqui eu vou representar a negação de S. Observe, verdade, falsidade, que é essa coluna aqui, ó. Falsidade mais uma vez, e por fim, verdade. E aí nós vamos lembrar da nossa tabela verdade, do conectivo da condicional, do se, então. No se, então, eu só terei uma única situação que será falsidade, que é no caso Vera Fischer. Olha aqui, ó. Isso aqui será falso. Em todos os outros casos, será o quê? Será verdade. Consequentemente, nós teremos verdade, falsidade, verdade e verdade. Qual é o gabarito? Letra D de dado. Seguindo com a próxima questão, observe que ela é muito parecida com a anterior, a mesma banca, que fala o seguinte, ó, com base nas informações da tabela verdade, sendo A e B duas proposições avulsas, assinala a alternativa que complete a coluna da tabela que se encontra vazia. Então, observe, nós temos aqui o conectivo OU, certo? A negação da proposição A e a proposição B. A negação da proposição A está aqui, ó. Verdade, verdade, falsidade, falsidade. A proposição B, olha ela aqui, ó. Falsidade, verdade, falsidade, verdade. E aqui nós temos o conectivo OU. No conectivo OU, ele só será falso em apenas uma condição, quando ambas as proposições forem falsas. Diferente disso, será tudo verdadeiro. Observe que eu só tenho apenas um único caso. Colocando em ordem, nós teremos que situação, gabarito correto, gabarito letra B de bola. E com isso chegamos ao final da nossa aula de conectivos e proposições direcionada para o concurso do INSS. Se você gostou da nossa aula, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar teu comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que está fazendo a preparação para o concurso do INSS. E claro, você que precisa de um material rápido, direto e objetivo, aqui na descrição do nosso vídeo nós temos o link para que você possa fazer parte do nosso grupo de estudos e se preparar da melhor forma possível para conquistar a tão sonhada aprovação no concurso público. Tudo bem assim? Aqui na descrição do vídeo você clica no link e vai obter maiores informações. Tudo bem assim? Valeu e até a nossa próxima aula.